everyone! Olá para todo mundo! Quem está precisando dessa aula, presta bastante atenção. A gente vai trabalhar com o mesmo assunto lá da revisão de recuperação. Então, a mesma coisa, não vamos perder tempo. Let's get started. Vamos começar. Coloca aqui na tela para mim a aula 48.1. Aula 48.1 de review para a sua prova de recuperaçãozinha, né? Os mesmos assuntos aí, tudo bem? Da aula lá de revisão geral. E vamos começar com a questão do used to. Vamos falar de unlocking the past, a gente vai destravar o passado aí, falando dessa estrutura de used to, que é uma estrutura muito fácil de aprender. Então, você está trabalhando com o passado, você vai falar de ações que costumavam acontecer no passado, hábitos passados, mas não acontece mais. Ele também é equivalente ao pretérito imperfeito do indicativo, né? Então, você traduz aí algumas palavras também, os verbos, as ações, como falava, eu falava, antes não falava mais e não falo mais hoje. Então, esse andava, caminhava, isso na primeira pessoa do singular, beleza? Então, para fazer frases usando a estrutura de used to é muito simples. Nas frases afirmativas, vamos lembrar, eu vou lá para a tela para que vocês possam ver melhor que essa informação, que está bem pequenininha, né? Mas vamos lá, para fazer frases na forma afirmativa, a estrutura de used to ela permanece da mesma forma. Eu nem comentei na outra aula, mas devo ter comentado na nossa aula sobre essa matéria, que você não vai, aliás, pronunciar esse D, tá? Então você fala used to. A estrutura de used to só é utilizada desta forma em frases afirmativas. Nas afirmativas ela fica desse jeito, olha só. I used to cook at home. Eu não estou falando sem informação aqui, porque isso aqui talvez vocês se confundam agora. Isso aí eu falei durante a nossa aula. Então, presta só atenção aqui na nossa frase. I used to cook at home. Eu costumava cozinhar em casa ou eu cozinhava em casa. Então, esse used to, essa estrutura, ela vem assim com o nosso desenho, porque isso aqui é flexão de passado. O seu verbo principal vem na forma base, sem nenhuma estrutura de conjugação. Isso na forma afirmativa. Já para perguntas e negações, você vai precisar utilizar o auxiliar, o auxiliary verb lá do passado, que é o did. Então, em frases interrogativas, você tem ele na frente para fazer pergunta e a estrutura de used to vem agora sem a letrinha D. Você não vai utilizar esse D em frases interrogativas e negativas. Did you used to eat meat? Você costumava comer carne? E a ação que eu costumava fazer é essa aqui, de comer. Na negativa, a mesma situação, o used to vai permanecer sem a letra D, só que agora você vai usar o auxiliar depois do sujeito e ele vem a tiracolo ou não do advérbio de negação not. Lembra que você pode usar ele tanto separado quanto ele junto, tanto did not separado, quanto didn't junto. Lembrando que esse didn't é bem informal, beleza? I didn't used to like coffee. Eu não costumava gostar de café, ou eu não gostava de café. Você também tem a opção de usar esse verbo modal would, mas o would só vai ser utilizado com verbos de ação e ações que aconteciam com uma certa frequência. Tanto used to quanto would são utilizados com verbos de ação. Mas o used to também pode ser usado com verbos de estado, conhecido como non-action verbs or stative verbs. São verbos como hate, like, prefer, believe. São verbos que você vai utilizar apenas com o used to e não com a estrutura de would. E esse would aí você vai traduzir correspondente, equivalente aí, fazendo a ponte para o português, ao pretérito imperfeito do indicativo, né? Costumava, falava, andava e assim por diante. Vamos lá fazer a nossa atividadezinha para você conseguir aqui memorizar um pouquinho mais? Então, olha só, a melhor opção é pausa aqui para você colocar a estrutura, like tomatoes when I was younger. I like tomatoes when I was younger. Qual seria a minha resposta correta? A minha resposta correta é, veja bem, eu tenho somente aí, uma que eu sei que não posso usar de jeito nenhum, que é o would. O would você vai utilizar apenas com verbos de estado. A gente tem aqui o like, que é o verbo gostar, então você não vai utilizar com like de forma alguma. Então a letra A já está de fora. Então você tem aqui a estrutura de used to, como é uma frase afirmativa, aqui, esse used to está errado, você precisa dele com D no final. Como é uma frase afirmativa, eu não vou usar o did,
né? Não tem por que usar o did. A não ser que eu quisesse aí fazer fugiu a palavra aqui, quando eu quisesse... Enfim, não lembro da palavra, mas você não vai utilizar também a letra C. Sobrou a D e a E. Bem, a D e a E poderiam ser respostas corretas, porque eu poderia, na verdade, ler a letra E, poderia utilizar essa estrutura aqui de negativa sem problema algum. Poderia falar, I didn't used to like tomatoes when I was younger. Eu não costumava gostar de tomates quando eu era criança. Mas aqui o que está errado é esse D aqui. Esse D não existe quando eu uso o auxiliar. Portanto, a única resposta correta é a resposta que a gente tem em estrutura de used to na afirmativa. Então, eu costumava, I used to like, verbo de estado, então não vou usar o would, tomatoes, tomates, quando eu era criança, when I was younger. Muito bem. Vamos lá passar para a questão da first conditional. Então, caíram duas condicionais nas nossas provas, duas condicionais. E essas condicionais foram a first e a second conditional. A first conditional, ela vai utilizar o simple present como a gente utilizava lá na zero conditional, mas a diferença é que agora a oração principal, que é aquela que vem com o resultado, com a situação, da condição que vem primeiro, ela vem agora no futuro, tanto com will, esse modal, ou a estrutura de be going to. Você vai utilizar um dos dois, isso fica a critério seu. Dependendo da frase, porque cada um tem uma nuance, né? Você tem uma nuance entre o will e o going to, que a gente até explicou nas nossas aulas de futuro, então não se esqueça disso. E a first conditional, só para relembrar, são orações condicionais que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. Então a gente está falando aqui de possibilidades ou prováveis ações futuras. Então a gente tem essa estrutura aí de futuro para falar dessas prováveis ações futuras, por isso que é futuro, né? Então, olha só, if we don't hurry, se a gente não se apressar, we will be late for work. Vamos chegar atrasados ao trabalho. Então, aqui é a estrutura de condicional, feita pela conjunção se, sujeito, estrutura de presente simples, que está justamente aqui na negativa, com o uso do meu auxiliar do meu not, que é esse meu advérbio de negação, e o hurry, que é o meu verbo que vem na sua forma base, sem nenhum tipo de flexão verbal, somente sem a presença do to. Afinal de contas, só vai existir flexão verbal nas frases afirmativas do simple present na terceira pessoa do singular. E aí, na oração com resultado we will be late for work. Aqui a gente tem o will, que é esse meu futuro, o meu verbo, que é o verbo be, vem na sua forma base, porque todos os verbos modais a gente não vai utilizar, exceto o ao, to, né? Esse é o único verbo modal que a gente vai utilizar, o to, logo em seguida, antes do verbo, no caso, antes do verbo principal, tirando ele, os outros não aceitam isso. Então, we will be late for work, vamos chegar atrasado ao trabalho. Aqui na segunda frase, eu tenho uma flexão verbal de presente, na frase afirmativa de terceira pessoa de singular, então if it rains, se chover, esse verbo aqui tem a flexão verbal do S, esse S não é plural, tá, gente? Lembra que a flexão verbal, isso foi lá na aula da segunda temporada. We are going to stay home. Vamos ficar em casa. Então, isso aqui é a estrutura de be going to, formado pelo verbo to be, que está contraído aqui, que é o are, vocês lembram disso? E going to, e o meu verbo principal na sua forma base, da mesma forma que acontece aqui no futuro com will. Muito bem? Essa foi a first condition, a coisa mais fácil do mundo. Você lembra também que a gente pode inverter a ordem? O que acontece na hora de inverter a ordem? Se a condição você tiver ela em primeiro lugar, você tem a vírgula aí para separar o resultado. Se o resultado estiver em primeiro lugar, a vírgula já não vai mais existir quando a condição estiver depois, mas a tradução não vai alterar em nada. If you don't help us, we will tell mom. Se você não nos ajudar, nós contaremos para a mamãe. A mesma coisa aqui. We will tell mom if you don't help us. Estrutura de futuro, presente simples e aqui presente simples e futuro. Então lembra lá, presente simples e futuro é como a gente faz a first conditional. Vamos lá para essa atividade. A alternativa que completa a frase abaixo, na regra da first conditional, é... Então veja aí, a gente tem a frase if Rafaeli, alguma coisa, good grades, she, alguma coisa que vai ser o verbo aqui, grounded for 1 week. Então, se a Rafaela, como é presente simples, a gente sabe que é presente indicativo, se a Rafaela tirar
boas notas, ela, estrutura de futuro, não ficará, no caso aqui, de castigo por uma semana, ou ficará, enfim. No caso aqui, eu acho que se ela não tirar, ela não ficará, ou se ela... deve ser se ela não tirar, ela não ficará, né? Porque você tem aí duas negativas. E é exatamente isso. Será ou não? É uma negativa e uma afirmativa? Então vai ser se ela não tirar notas boas. Então vai ser uma negativa e uma afirmativa pelo contexto aqui. E não duas negativas nem duas afirmativas. Então vamos lá na letra A. Eu tenho gets aqui. Todos os verbos que eu vou usar na primeira questão são verbos no presente. Então eu tenho gets, tá corretinho? Esse gets aqui, tá corretinho sim, porque eu tô falando de Rafael, mas a gente não quer a ideia de que se a Rafael tirar boa nota, a gente quer se a Rafaela não tirar boa nota, porque vai fazer mais sentido do que dizer se a Rafaela tirar boa nota, ela ficará de castigo por uma semana. Não faz sentido aqui no meu contexto. Então, além da questão gramatical, tu também teria que ficar ligado no contexto. O que a gente está procurando é uma frase aqui na negativa e aqui vai ficar na afirmativa. E a única que tem a negativa e afirmativa, qual vai ser? A letra B, a letra E somente, porque A é tudo afirmativa, a C negativa e negativa, a D afirmativa. Então vamos lá para B e E. Qual que está certo e qual que está errado? Eu já vejo aqui na B um erro no meu verbo principal. Eu não vou fazer flexão verbal quando o meu verbo está na negativa. Então esse doesn't get não existe por causa desse get. Portanto, doesn't get é a minha mais nova forma de falar corretamente aqui. Então, esquece esse S no fim do seu verbo principal quando está na negação. E aí, a gente tem a estrutura de afirmativa, que logo em seguida aqui eu apareço com will be, que está correto, e aqui também. Portanto, por conta da primeira questão aí, da oração condicional, eu vou utilizar a letra E. Então, if Rafael, se a Rafaela doesn't get, não conseguir boas notas, she will be grounded for 1 week. Ela ficará, então will be, estrutura de futuro com o be, ficará de castigo por uma semana. Muito bem. E a second conditional? Mesma questão lá da first conditional. A diferença é o uso da second conditional e, claro, o tempo verbal. Porque a second conditional ela vai indicar uma condição improvável ou hipotética e seu resultado provável. Então, a gente tem aí uma condição que é um pouco improvável, nós temos aí condição de passado simples e um resultado que é improvável hipotético, um resultado que é provável de acontecer. E esse resultado ele vem sempre, ou não somente sempre, com o verbo modal would, porque o would é mais utilizado, mas você também pode utilizar outros verbos modais, como could, por exemplo, que é o poderia no passado, passado de can. E lembrando que esse would ele não tem tradução. Então, ele vem aqui com o seu verbo no infinitivo, ele dá essa função do verbo com esse final de iria, falaria, comeria, andaria. Então, vamos ver mais exemplos aqui? Olha só, if the weather wasn't so bad. Então, essa frase aqui da condição, ela é formada pelo passado simples. Já não é presente simples como na first conditional, passado simples, que é formado pelo meu verbo to be que está aqui e está na negativa, inclusive. Nessa oração aqui, depois da vírgula, é o resultado. E o resultado que é provável de acontecer dessa situação hipotética vem acompanhado de um modal, que aqui no caso é o would. Would. E aí o meu verbo principal, na sua forma base, sem o to. Lembra lá? Você não usa o to em quase todos os verbos modais, exceto em um. Então, we would go to the park. Ou seja, se o tempo não estivesse tão ruim, nós iríamos ao parque. Mas aí o tempo está ruim, portanto a gente não pode ir. Já na minha outra frase, if I were the Queen of England, I would give everyone a chicken. Lembra lá da questão do subjuntivo? Quando você fala de subjuntivo, você já não vai mais utilizar o verbo was na primeira pessoa do singular. Vai ficar o were. Eu sei que todo mundo está acostumado a usar o was, mas agora, por conta dessa condição, você troca pelo were. Claro que dá para falar if I was. Dá, vão te entender, mas gramaticalmente não está muito correto. Aliás, não está correto mesmo. Então, if I were the Queen of England, passado simples formado pelo meu verbo to be. Aqui a estrutura de resultado com o verbo modal, eu tenho aqui o would
mais o meu verbo principal, o verbo give. Então, would give daria para todo mundo uma galinha. If you really loved me, estrutura de passado pelo meu verbo love no passado, já que é um verbo regular, eu só acrescentei o D nele. Resultado com a estrutura de would, mais o verbo da sua forma base, que é o verbo betray, que é o verbo trair. Então, you wouldn't betray me. Se você me amasse, você não me trairia. E aqui eu tenho simplesmente a inversão, onde eu tenho o resultado primeiro e a condição depois. O resultado formado aí, lembra aí que o resultado vai ser, desta vez eu usei o verbo could, e aqui ele tem uma tradução, porque o could vai ser poderia, ele vai modificar esse verbo aqui também, então poderia ir para o concerto, ele poderia ir para o concerto, essa era a situação provável de acontecer se essa condição hipotética tivesse acontecido, se você tivesse dado para ele, aliás, se você desse para ele, perdão, o bilhete, o ticket. If you gave him, e o passado simples está sendo formado aqui, ó, pelo verbo gave, que é um verbo irregular diferente do loved, por isso que ele tem uma forma diferente aí, sem o D. Então vamos lá para a atividade, que inclusive eu acabei colocando errado, né? Mas dessa vez eu vou deixar assim mesmo, tá aí, ó. Acabou que a minha questão aí de fazer a animação foi errado, animou a parte errada, mas a gente tem aí essa questão com a resposta já, não tem problema, e teria aí, qual alternativa contém uma frase na second conditional? Isso pode cair na sua prova. Eu colocar várias questões com as condicionais, porque tem até o tipo 3, e você tem que achar qual é a que tem a second conditional. Lembra lá que a second conditional é formada por passado simples, mais verbo modal would, principalmente, mais um verbo, o principal, né, na sua forma base. VB, vou colocar verbo na sua forma base. Tá? E aí na letra B eu tenho aqui o passado, formado pelo verbo had, que é o had é um verbo irregular, é o passado do verbo to have. E aqui eu tenho estrutura de would, mais um verbo principal na sua forma base. Portanto, por isso que é esse aqui. Na letra A eu tenho aqui presente simples, e aqui eu também tenho presente, o verbo modal can. Aqui na letra C eu tenho presente, aqui também. Na letra D, presente. E aqui também, e na letra E também, presente, e aqui a estrutura de futuro com going to. Então assim, né? Tá fácil a gente ver que era a letra B. If I had his number, se eu tivesse o número dele, I would call him. Eu ligaria para ele. Então essa situação aqui, ela seria provável se essa situação hipotética fosse real. Muito bem? Então vamos lá para a nossa última aula, que é a aula mais fácil. A gente finalizou a terceira temporada de questões gramaticais com essa aula aí de question tag or tag question. Você sabe que nessa aula a gente viu todos os tempos verbais que a gente trabalhou durante essas três unidades. Então as question tag ou tag questions são usados para checar informações nessa tentativa que a gente tem de comunicação. E é o nosso famoso né, não é, certo, isso, a tradução vai depender muito de acordo com o que você está falando na sua frase. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que as question tags são formadas utilizando os auxiliares, os verbos auxiliares, que você sabe que tem nos tempos verbais em inglês. Então, esses verbos auxiliares, que até pode ser o verbo to be, que ele é seu próprio auxiliar, ele passa lá para frente, depois dessa vírgula, para fazer essa question tag. E aí também outra coisa importante é que se a frase for na afirmativa, a question tag é na negativa. Se a frase for na negativa, a question tag é na afirmativa, não se esqueça isso. E aí você utiliza o sujeito em referência ao sujeito da frase anterior antes de fazer a question tag. Então, Ellen lives here. A Ellen mora aqui. Eu sei que lives é um verbo que está no presente simples, uma frase no presente simples. Portanto, eu uso o auxiliar do presente em relação aí também a conjugação do verbo e o sujeito. Então, does está fazendo referência ao verbo lives aqui, que está na terceira pessoa do singular. E o does eu utilizo na terceira pessoa do singular. Somente, inclusive. Então, Ellen lives here, doesn't she? You left early, didn't you? Estrutura aqui de passado simples, por isso eu usei o verbo modal did, em referência a esse verbo left, que está no passado, é um passado irregular ainda. Jack was born in Italy. Jack nasceu na Itália. E quando eu trabalho com o verbo to be, é ele que passa lá para frente, sim, para fazer essa questão da question tag. Como é uma frase afirmativa, question tag na negativa.
Mesma coisa que vai acontecer com o will, ele que vai passar para frente para fazer a question tag. Até quando ele está no futuro contínuo com a presença do to be, é ele mesmo que vai lá para frente para fazer a question tag, diferentemente do present continuous e do past continuous, onde é o verbo to be que passa para frente para fazer a question tag. Só acontece isso no presente contínuo e no passado contínuo, porque no futuro, como eu falei, é o próprio modal que passa lá para fazer a sua question tag. Se fosse uma frase na negativa, lembra que question tag vai ser na afirmativa, que eu não trouxe nenhum exemplo aqui com frases negativas. Vamos lá para a nossa atividade, para a gente finalizar. Olha só, a question tag correta para a frase abaixo é... A gente tem aí uma frase com a estrutura de be going to, também podia ser o present continuous aí, mas aí a gente está com a questão mesmo de futuro, porque a gente está falando de movimentação. Minha mãe vai para outro trabalho. My mother is going to all the work. E aí eu quero falar o que aqui? Não vai? Certo? Eu estou querendo só confirmar. Vai que eu tenho certeza, mas se eu estou atrás de uma confirmação, isso é a question tag. Então, eu tenho a estrutura aqui de be, going to, então eu sei que toda vez que eu tenho o verbo to be, é ele que passa para frente para fazer essa questão da question tag, exceto no future continuous. Portanto, tá fácil aqui de eu saber que a letra A não é minha resposta correta, a letra C poderia ser minha resposta correta, mas não é porque a question tag aqui é afirmativa, sendo que a minha frase aqui é na afirmativa, então não rola. Aqui também não vai ser, porque eu não estou falando de passado. A letra E também não vai ser, porque eu não estou falando de presente simples. E o que sobra somente é a letra B, isn't she, porque a question tag vai ser utilizado o verbo to be, a negativa, já que é uma frase afirmativa, e a referência do she em relação a my mother, porque my mother é a mesma coisa que ela, porque eu estou falando da minha mãe é a terceira pessoa do singular. My mother is going to all the work, isn't she? Então, minha mãe vai para o trabalho, não vai? É isso, gente. Fica aí para vocês as nossas referências. Aí a nossa avaliação de recuperação vai começar já já. Eu espero que vocês façam essa prova de uma forma bem bacaninha, sem nenhum tipo de nervosismo. Tá muito fácil, vocês vão conseguir. Eu espero ver vocês numa próxima oportunidade. Não se esqueçam, eu nem falei isso lá na nossa aula da prova parcial, mas ó, good luck para quem não estudou, viu? Mas good test para quem estudou. See you next time!